olha só, empresas podem ou não demitir por justa causa empregado que se recusa a fazer um teste anti-Covid ou apresentar a vacina, a carteira de vacinação da Covid-19. Essa é a nossa pauta 2, né? Vejamos, existe aí toda a questão constitucional prevista no artigo 5º, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que está previsto em lei, mas a lei de 95 é clara e bem expressa, 26 anos, a lei 9.029 de 95 diz que é prática discriminatória, sim, aquela que limita o efeito de acesso à relação de trabalho, ou seja, limita o acesso, limita o trabalhador de circular no meio ambiente do trabalho. E aí tem outras questões que envolvem a prática discriminatória, inclusive aí raça, cor, sexo, né? Toda a questão do estado civil e, entre outras, né, as questões mais veementes que envolvem atestados, né, médicos, certidões, tudo que envolve carteira de vacinação, que é de sigilo. E aí temos a outra questão agora recente, em 1º de novembro, portaria do Ministério do Trabalho 620 de 2001, estabelece na toada dessa lei de 95 uma ampliação, né, com relação aí ao que seria esse, entre outros, que envolve os limites do acesso ao trabalho como algo discriminatório. E aí o governo federal editou essa medida provisória, editou essa portaria 620 do Ministério do Trabalho, sancionada, né, pelo presidente, com efeito imediato, né, já no feriado, no dia 2, com um efeito vigente, onde se considera-se uma prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão dos trabalhadores. E também motivo, né, também como demissão por justa causa quem não apresentar o certificado de vacinação, sendo essas práticas discriminatórias que as empresas não podem exigir. Mas, ao mesmo tempo, a portaria diz no artigo 3º que os empregadores poderão oferecer aos seus trabalhadores a testagem periódica que comprove a não contaminação pela Covid-19. Ou seja, os trabalhadores ficam obrigados à realização de testagem se a empresa oferece, paga financeiramente, custeia, ou a apresentação da carteira de vacinação, ao cartão de vacinação também previsto no artigo 3º. Então, uma contradição entre o artigo 1º e o 3º. O governo edita essa portaria, né? O Ministério do Trabalho ainda menciona que fica, né, mencionado na portaria que as empresas devem seguir as orientações do Ministério da Saúde com relação à mitigação, controle dos riscos de transmissão de Covid-19. Então, não dá para entender qual seria o objetivo dessa portaria ao dizer que atenta aos atos discriminatórios e, obviamente, quem não se vacinou pode trabalhar sem apresentar a carteira de vacinação. Ainda mais que a Justiça do Trabalho, recentemente, aí temos julgados aqui próximo, no ABC, inclusive, que validou uma dispensa por justa causa de um auxiliar de limpeza de um hospital, que se negou a tomar a vacina contra a Covid. E, em julho, o TRT manteve a decisão. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, ainda disse que as empresas têm o direito de demitir empregados, sim, que se recusem a tomar vacina. Então, aí nós temos uma questão que é, justamente, de um lado, o Poder Executivo, né, tentando ainda tornar frágil a vacinação no Brasil, ainda de forma bem tardia, e, por outro lado, a Justiça respondendo, dizendo que o empregador, sim, ele pode obrigar o empregado a fazer a testagem ou apresentar a carteira de vacinação, e até motivo por justa causa, aí sendo julgado no Tribunal Superior do Trabalho. Mesmo assim, tem empresas que ficam em dúvida. Tem muitas pessoas ainda em dúvidas com relação às questões se pode ou não pode demitir um funcionário que seja aí arbitrário com a empresa, né? Então, diante dessas questões, vou perguntar para o doutor Dauri, como é que analisa todo esse imbróglio que envolve o Poder Executivo, essa portaria 620 de 2021, que envolve o Ministério do Trabalho, essa questão de se negar a fazer a testagem é motivo de justa causa, ou não apresentar a carteira de vacinação, como é que o doutor Dauri entende, e principalmente, né, de modo sábio, de modo coerente,
essa questão da portaria? Olha, eu acho que a portaria teve uma única finalidade: dar pauta para o presidente da República no Dia do Trabalho, mas nenhuma, e criar confusão nos processos judiciais, né? Em primeiro lugar, precisa ficar claro que quando a gente fala se o empregador pode ou não demitir o empregado que não se vacinar, nós estamos falando em demissão por justa causa, porque poder demitir ele pode sempre que ele achar que o empregado não lhe serve mais, inclusive o que não tomou por não tomar a vacina, né? Agora, ele pode fazer isso por justa causa? Sim, pode, é isso que o Superior Tribunal do Trabalho já decidiu e que a portaria não tem o condão de modificar, né? Esse é um ato normativo inferior que poderia, sim, regulamentar a Lei 9.029 de 95, mas dentro daquilo que determina a lei e a demais legislação que gravita em torno dessa lei. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que, embora essa lei tenha lá, dentre outros, né, que permitiria, em tese, uma ampliação das Efeitos, né? medidas que são consideradas discriminatórias, é preciso ver o escopo da lei. No escopo da lei, não existe nenhuma medida, nenhuma ação, nenhum ato do empregador que esteja vinculado ao meio ambiente do trabalho, e sim a questões intrínsecas do trabalhador, como sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade, exceto se for criança ou adolescente, né? E não questões que envolvam o ambiente do trabalho. Não há uma linha, uma única linha na Lei 9.029 de 95 que permita estender o que se considera ato de discriminação para questões que possam envolver o meio ambiente do trabalho. Tá? Esse é uma primeira questão que chama muita atenção. Em segundo aspecto, o conceito legal que existe no momento, nós temos uma outra lei em vigor de igual hierarquia, que é a lei de 95, que é a lei 13.979 de 2020, né, que é a lei que disciplina as medidas para o enfrentamento da Covid, e que expressamente estabelece como a possibilidade da determinação de realização compulsória de testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, né? Até o próprio, tornando, depois de muita polêmica, a possibilidade de tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção individual. Então, nesse conceito legal, nesse universo legal, onde nós temos uma lei tratando de discriminação contra aspectos individuais do trabalhador e outra lei tratando mais recente, então, portanto, se sobrepõe à legislação anterior, mesmo tratasse dos mesmos temas, mas mais recente e tratando especificamente dessa situação que nós estamos vivendo agora e expressamente determinando a possibilidade de se tornar de se exigir vacinação compulsória, inclusive, né? Esses dois conceitos legais tornam muito frágil a portaria estabelecendo uma regra completamente diferente da regra legal. E aí, claramente inconstitucional, né, porque está usurpando a função do Poder Legislativo, que é dizer o que pode ou não pode fazer, né? O que o cidadão tem ou não deve fazer. É importante a gente colocar também que, e eu vou pegar um exemplo que para muitos é até estranho, há um tempo atrás, né, já não tão pouco tempo atrás, fumar era possível em qualquer lugar, não havia proibição de fumo em locais públicos, em locais fechados, e fumar era considerado
um direito das pessoas, né? Mas mesmo assim, tem uma farta jurisprudência dizendo que o empregador poderia, por exemplo, proibir que os seus empregados fumassem quando, por exemplo, fumarem implicasse em alguma questão relacionada à segurança ou à saúde dos demais trabalhadores. E o trabalhador que insistisse em fumar, ainda que, tem acordos, inclusive, detalhando isso, ainda que no seu horário de descanso, mas dentro das instalações da empresa, podia ser demitido por justa causa, por indisciplina. Por quê? Porque não acatou uma regra própria da empresa. Né? E isso Exatamente. acontece o mesmo hoje. Né? Ainda que a vacinação não fosse obrigatória, o patrão poderia estabelecer uma regra própria da empresa. É claro que isso precisa constar de regra da empresa, ele precisa avisar o trabalhador disso. Essa vacina tem que estar disponível na faixa etária do trabalhador. Né? Ele não pode mandar o trabalhador que não ainda que pelo calendário não pode tomar a segunda dose porque não tomou todas as doses. Evidente que essa demissão é ilegal. Mas se preenche todos os requisitos, é perfeitamente possível. Eu não vejo razão. Essa portaria vai servir para criar motivo para discussão judicial e que, vamos lembrar, quem vai decidir se pode ou se não pode é o Poder Judiciário. Verdade. Né? E nas suas decisões já disse que pode. Né? Então, parece que foi uma normazinha ou criada, como eu falei, para fazer pauta para o presidente da República no 2, ou algum advogado, olha, coloca um negocinho aí para ver se a gente consegue tomar um dinheiro desses trabalhadores que vão ser mandados embora, né, prometendo uma reversão de uma dispensa por justa causa. E é interessante, doutor Dauri, que vários administradores, né, comentaram na última semana, né, estudantes, pessoas que trabalham na área de administração, que as empresas já vêm oferecendo o teste, pagando esse teste, os funcionários vêm fazendo. Então, assim, a portaria, ela realmente ela é uma cortina de fumaça, né? Não tem um sentido jurídico, até porque é ato de indisciplina, sem dúvida, muito bem colocado, doutor Dauri, e além de ser mau procedimento, além de ser exídia. Então, são vários motivos de justa causa ao não cumprimento das regras do meio ambiente do trabalho. O doutor Dauri está certíssimo, certíssimo. E aí eu tenho que perguntar para o professor Ivan. Professor Ivan, as empresas estão aí, né, pensando o que fazer diante dessa perplexidade, né? Tem empregado dizendo, vai gerar dano moral? Dano moral exigir carteira de vacinação de Covid-19? Professor Ivan, gera dano moral isso? Como é que funciona isso? Olha, como o doutor Dauri já muito bem explanou, e também a gente já explanou isso em outras oportunidades, é lógico que isso aí está mais do que pacificado até o momento, né? Então, os tribunais já bateram o martelo, a não ser que o STF venha, de certa forma, mudar alguma coisa, mas já existem aí os ganhos de causa aí por parte dos empregadores que demitiram por justa causa. Então, para mim, quando eu vi isso aí, né, na mídia, que o governo tinha, que o Ministério do Onyx Lorenzoni havia soltado essa portaria, eu ainda imaginei, né, aquela grande chance, aquela grande oportunidade, né, aquilo que eu sempre falo, espero que os políticos façam menos besteira na semana que vem, fiquem quietos, né, que já nos ajuda bastante. Essa foi uma grande chance que ele perdeu, porque isso daí é uma bobagem tremenda. Então, quando soltou isso aí, notadamente, né, então você veja, nós estamos aí já quase em meados do mês de novembro, daqui a pouco, né, março do ano que vem, vai fazer 2 anos de pandemia, e aí a gente vê ainda essa relutância, essa resistência à vacina, né? Então eu fico observando isso e pensando, nossa, a pessoa pode ser insistente, persistente naquilo que é bom, né? Mas ser mente fechada, né? Resistir completamente a uma realidade por tanto tempo, né? Aí já transcende essas questões. Então você veja assim, eu só noto o governo reclamando que, olha,
agora virá a terceira, a quarta dose. Onde vai parar isso? Olha, vai parar quando controlar a pandemia, porque o dinheiro que está lá foi arrecadado dos impostos que foram arrecadados do nosso trabalho, do nosso lombo. Então, aquele dinheiro pertence ao povo, né? O governo, o executivo, é um mero gestor dele, não é o dono. Então, se o governo tinha outros planos para isso, né? Então esquece os outros planos. Vamos salvar a população, porque se a população para continuar esfolando, ano que vem não tem mais tributo para poder arrecadar. Então, você veja só, né? A gente também já discutiu essas outras questões aí em outras oportunidades. Lá atrás, foi dito que quando tivesse 70% da população vacinada, né, a pandemia estaria controlada. Então, Exatamente. então, hoje nós estamos com uma média de 250 mortes no Brasil. Então, chegamos a 120 milhões, estamos próximos. Então, você veja que então é uma realidade, né? A gente não precisou ficar na dúvida, né? Nós estamos constatando agora que a vacinação, realmente, a vacinação, ela ajuda. Na reunião que teve na OMS, né? Que o governo, que o Bolsonaro fez aquela reunião informal num saguão lá com o presidente lá, o diretor-geral da OMS, eu prestei bastante atenção na resposta, porque essa resposta muito me interessava. Porque lá atrás eu também fiquei pensando, caramba, se a pessoa não quer vacinar, deixa ela, né? Sem vacinar, deixa ela por último. Agora está aí um fator limitante, né? Então, que eu os chamei de auto-excluídos, né? Então, eles não quiseram se vacinar. Então, aqueles que quiseram ser vacinados, esses precisam seguir em frente. Aí, quando o Bolsonaro perguntou para eles que aqui no Brasil estavam querendo vacinar crianças, isso me chamou a atenção. Ele é contra vacinar crianças. Mas eu não sei por qual motivo ele não quer vacinar crianças. Por exemplo, ele pode estar imaginando que, olha, ao invés de gastar doses importantes de vacina com crianças, cuja índice de mortalidade é muito baixo, melhor doar, né, produzir vacinas para os países mais pobres que ainda nem vacinou seus idosos. Então, talvez ele esteja pensando nessa linha. Então, eu não sei se é uma questão científica. Mas me chamou bastante atenção quando o Bolsonaro falou: olha, está comprovado que a vacina não imuniza. E aí citou o caso dele, que tem 90% de índice, sei lá do que e tal, que ele está ótimo. Aí a resposta do diretor-geral me surpreendeu e eu gostei bastante. Ele disse o seguinte: não, a vacina não imuniza mesmo, não existe imunizante. O que a vacina faz, na verdade, é que quando a pessoa for contaminada, os sintomas sejam menos graves e, portanto, morrerá menos gente. Então, para mim, já Exatamente. foi fundamental a resposta dele. Então, de fato, sim, estamos salvando as pessoas com a vacina e temos que continuar. Então, quando eu vi essa portaria, a essa altura do campeonato, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? Com essa insistência e sempre essa insistência no mesmo assunto, né? Para medir força ou para desistir da vacina. Outra coisa que ficam falando aí, que para mim é um absurdo, né? Para mim, que sou desse ramo, né? Olha, Sim. temos que cumprir a meta de gastos. Gente, quem impôs a meta? Eles mesmos. Então, eles impuseram uma meta para não gastar com a gente. Só que o dinheiro é nosso. Então, Verdade. olha, nesse momento, o único que pode pegar dinheiro, imprimir dinheiro, salvar a população é o governo. Não, mas olha, tem uma lei que me impede com a meta. Nesse momento, amigo, muda a lei. A lei são eles que mudam. Então, quando eles querem mudar para outra coisa, eles se reúnem lá, se entendem e muda. Então, notadamente, essa política que eu venho criticando faz tempo, né? Então, algumas coisas o governo acertou, um monte de coisas. Na pandemia, o governo errou. Então, e errou na economia, como está errando até agora. Então, dólar tão alto, né? Então, não existe, você não vê uma única ação para falar: olha, vamos montar aqui um estoque regulador, fazer leilão de produto mais barato no Brasil para reduzir o preço no mercado interno. Então, tudo isso não é feito porque, para mim, notadamente, vai gastar dinheiro. Então, o primeiro ponto ali é o dinheiro. Então, Exatamente. É. então é isso aí que eu venho criticando e muito a atual política econômica.